Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais um jantar com tecnologia e hoje a gente vai falar um pouco de tecnologia em geral. A gente vai começar falando do que seria a informática. A informática é uma área que estuda os dados, que estuda o processamento, o armazenamento, a transmissão, o equipamento. Então, a informática é uma ciência que estuda isso tudo. No passado, a gente falava muito de informática para se referir a tudo. Depois, informática mudou para computação. Depois, computação mudou para tecnologia da informação. Depois, tecnologia mudou para tecnologia da informação e comunicação. Depois, mudou para tecnologia da informação e comunicação digitais. Então, vamos ver um pouquinho do que é isso e aonde que o computador se encaixa nesses conceitos todos. Quando a gente fala de tecnologia da informação, é um conjunto de ferramentas, e aí é importante que ferramentas para a gente são softwares, são sistemas, são programas que permitem a criação, o armazenamento, o processamento de informações, desempenhando um papel fundamental nessa sociedade moderna, porque a tecnologia da informação, ela traz para a gente o poder de manipular esses dados de diversas fontes e também compartilhar esses dados em tempo real. Então, já é uma evolução da informática. E o que seria a TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação? Refere-se a um conjunto de recursos e técnicas, eu estou colando aqui na minha tela, tá, gente? Conjunto de recursos e técnicas ao acesso ao gerenciamento, transmissão de dados, integrando a tecnologia às telecomunicações. A informática, ao longo dos seus anos de existência, ela fez casamentos perfeitos. Um deles foi com a área de telecomunicações. A área de telecomunicação é a área de transmissão. Por muito tempo a gente teve o rádio, depois nós tivemos o telefone, a televisão, o telefone, a televisão e o rádio, eles foram tecnologias importantes do século passado. E aí o rádio e a televisão ganhavam um pouco, porque você conseguia transmitir aquela informação por meio daquele equipamento, mas você só transmitia, Você não recebia de volta, naquele momento, a resposta de quem estava assistindo. Então, isso é um marco importante entre essa comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de alguém transmitindo um dado por meio de um canal para outro alguém, Então, para a comunicação ser perfeita, isso tem que acontecer. Tem que ter esses três elementos. Quem está transmitindo, o canal e quem está recebendo. Quando a gente tem esses três, nós temos uma comunicação. Se faltar algum deles, a gente tem transmissão. Pode ser só de recepção de dados, pode ser só de transmissão de dados, mas não é o conjunto todo. Então, a TIC, é quando a gente une essas informações, esses dados que são gerenciados, por pessoas, para fazer a transmissão para outras pessoas ou para outros equipamentos também. E quando a gente fala de tecnologias digitais, de tecnologia da informação e comunicação digitais, a gente está falando de transmissões mais rápidas, de transmissões com menos erros, de transmissões com uma resolução melhor. Quando a gente fala de um vídeo digital ou de um som digital, a gente está falando de uma qualidade melhor. Quando teve a troca da TV analógica por TV digital, muita gente vai se lembrar disso, que as imagens, a gente tinha as imagens assim, pra gente era normal na TV, mas quando veio a TV digital, as imagens gravadas no formato antigo ficavam um pouco alongadas ou um pouco achatadas, ficavam feias. Daí quando vinha uma gravação que já era digital também, a imagem ficava perfeita. Você via todos os detalhes dos rostos das pessoas, o som era livre de qualquer ruído, porque a informação digital, ela só pode representar dois valores, que traz lá do nosso início da computação, dos dois valores que são bits, o bit 0 representando ausência de energia e o bit 1 representando presença de energia. Então, a informação digital, ela só pode representar dois valores. Então, se por acaso chega alguma coisa errada, é só inverter. Se chegou 0 e veio errado, inverte para o 1 que vai dar certo.
Muito simplesmente, simploriamente falando, é assim que funciona uma transmissão digital. Então, a gente via a diferença de uma transmissão digital em relação à qualidade do som, em relação à qualidade de imagem. Então, não é diferente na tecnologia da informação e comunicação digitais. Então, aqui a gente já tem transmissões feitas totalmente digital. Então, com isso, a gente consegue uma qualidade melhor. Então, isso tudo engloba hoje a informática, né? Essa ciência, essa área que estuda a manipulação de dados, que estuda como esses dados são armazenados, processados. A gente pode até voltar um pouquinho, como esses dados são adquiridos, como eles são armazenados, como eles são distribuídos, como eles são excluídos também. Então, a informação tem todo um ciclo grande. Então, hoje, quando a gente fala tecnologia da informação, todo mundo entende que nós estamos falando do computador, mas não só, ou melhor dizendo, da informática, mas não só do computador, porque o computador faz parte da informática, né? O computador é aquele equipamento que você usa para manipular esses dados, então para armazenar, para processar, para descartar esses dados. Assim como você usa o seu celular também, né? Os smartphones também são equipamentos que a gente usa para manipular a informação, para aceitar a informação, para trabalhar essa informação. Mas aí, voltando um pouquinho, hoje quando a gente fala da área de informática, nós estamos falando de várias sub-áreas aqui dentro da informática que trabalham o manuseio de dados. E a inteligência artificial é uma delas. A inteligência artificial estuda um grande volume de dados, um volume de dados adquiridos de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala em cursos, por exemplo, superiores que dão essa formação, nós temos os cursos de tecnologia e os cursos bacharelados. Os cursos de tecnologia são cursos mais rápidos, são cursos para formar profissionais para o mercado de um tempo menor. Já os bacharelados formam profissionais do mercado com tempo um pouco maior, geralmente 4 anos e podem ser também 5 anos, mas eles são bacharéis, quer dizer que eles trabalham também um pouco da academia, eles trabalham um pouco como produzir equipamentos, como produzir sistemas, como produzir novidades, inovações, que é baseado em teoria, baseado na academia, que nos cursos de tecnologia não se trabalha tanto. Por quê? Porque eles são mais rápidos, eles são mais voltados para o mercado. Mas todos dois são cursos superiores. Então, hoje a gente tem cursos tradicionais, né, na grande área da informática, como bacharel em ciência da computação, bacharel em engenharia da computação, bacharel em sistema de informação, e vem um curso novo por aí, que é o curso bacharel em inteligência artificial, que trabalha mais ainda esses dados, né, que trabalham algoritmos pesados, e algoritmo é um programa, né, um conjunto de regras que a gente escreve e determina, né, compila para que os computadores sigam, para que os programas sigam. Estuda isso de uma maneira bem profunda. E não é fácil, sabe? Algoritmo é um negócio meio barra pesada, assim. Algoritmo é algo mais elaborado. Então, na inteligência artificial, trabalha-se mais esses algoritmos voltados para grande quantidade de dados, voltados para analisar essas quantidades de dados muito rápido. Quando a gente fala, né, alguém fala com você, eu entrei no ChatGPT, o ChatGPT-5 está com uma nova ferramenta, com uma nova funcionalidade, mas tudo que você vai perguntar, né, lá no chat, tudo que você vai fazer com ele te pede um pequeno tempo para ele processar. Dependendo do que você pediu, demora um tempo mais, você tem até que esperar ele processar para ele te dar essa resposta. Por quê? Porque a inteligência artificial trabalha com um volume de dados muito grande e a fonte desses dados podem estar em locais diferentes. Então, isso é o que a gente chama de diversos pontos. Assim, pensando muito raso, uma rede neural é mais ou menos isso. É que a gente tem essas fontes de diversos dados em diferentes posições, vamos pensar até geográficas, né? Em diferentes posições, onde tem que buscar esses dados para fazer o encontro de todos eles e te dar a resposta. Então, inteligência artificial trabalha esse conjunto de dados de uma maneira bem mais pesada. Então, por isso que é importante, no curso de inteligência artificial, estudar mais
essa questão de dados, né? Essa questão de redes, de conexões, de algoritmos pesados para trabalhar esse dado. E aí, quando a gente pensou, então, vamos pensar em tecnologia da informação e comunicação, né? A gente pode chamar também de TIC. A gente já viu que, então, esse é um conjunto de recursos para trabalhar os dados, né, e para gerenciar esses dados junto com transmissões, com telecomunicação. Então, hoje, quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente não está falando só da área básica de ciência da computação. A gente está falando também da área básica de ciência da informação. Por quê? Porque nós tivemos que aprender com quem sabe, com quem estudou para isso, como tratar esses dados. Quem consegue trabalhar esses dados de uma maneira mais organizada, trabalhar esses dados de uma maneira mais referenciada. Então, hoje, quando a gente quer fazer um protocolo, por exemplo, de arquivos, né? Então, o que é um protocolo de arquivos? É você, mais ou menos, escrever como os dados desse arquivo serão armazenados. Então, o pessoal que estuda biblioteconomia, o pessoal que estuda ciência da informação, eles sabem trabalhar esse dado, né? Organizar esse dado de uma maneira mais legível, a gente pode até dizer. Então, foi outro casamento perfeito que a informática fez. Foi com o pessoal da ciência da informação, para trabalhar essa organização de dados. Falando assim muito por alto, né, gente? Não entrando em detalhes específicos de cada uma dessas áreas. Mas hoje, então, quando a gente fala tecnologia da informação e comunicação, ou TIC, a gente está falando de sistemas de informação, a gente está falando de ciência da computação, de engenharia da computação, a gente está falando de ciência da informação e nós estamos falando de redes de computadores também e inteligência artificial. Então, nós estamos falando de um conjunto de áreas, ou sub-áreas, melhor dizendo, que abrangem toda essa área antiga chamada de informática, que hoje a gente chama de TIC. Então, o computador, ele entra como um elemento básico para essa história toda de processamento, armazenamento, transmissão de dados, tá? De manuseio de dados. Por quê? Porque ele é a principal ferramenta que a gente usa para manipular esses dados. Então, o computador é a principal a gente pode chamar de recurso também, que eu uso para acessar esses dados. Sem esse recurso, sem o computador ou sem um celular, você não consegue acessar os dados, né? Não consegue. A gente vê muitas figuras, assim, muitas piadas. Vou falar uma comparação que eu vi outro dia, achei interessante. Que o primeiro filho, né, você tirava aquele monte de fotos. Então, o primeiro filho tinha vários álbuns de fotografia. Hoje tem gente que nem sabe o que é isso, né? Nem sabe o que é álbum, muito menos o que é fotografia, porque não é da época deles. Mas o primeiro filho tinha aquele monte de álbuns que você guardava lá no armário, no guarda-roupa, etc. O segundo filho já não tinha tanto. O terceiro era tudo digital. Então, nem tem. O segundo ainda tinha ali um pendrive, um CD que armazenava dados, um discozinho que armazenava as festas de aniversário e tudo mais, mas o terceiro nem isso, nem pendrive tinha para armazenar, porque está tudo na nuvem. Então, está tudo disponível por meio da rede. Então, quando a gente faz essa transmissão, né, a gente pensa nisso tudo, o computador é um dispositivo-chave para você manipular esses dados, para você verificar esses dados, para você armazenar esses dados e proteger esses dados. E o computador é formado por hardware e software. O que é isso, hardware e software? Hardware sendo todos os dispositivos físicos que existem no computador, como memória, como teclado, como mouse, como webcam, como processador, como barramentos, como placa de vídeo, placa de rede, HD e por aí vai. São várias peças. Então, o hardware é formado pelas peças que compõem o computador. Já o software são todos os programas ou sistemas que fazem o computador funcionar bem. E quando a gente fala fazem o computador funcionar bem, imaginem o seguinte, o computador tem que funcionar bem juntando todas essas peças e fazendo com que essas peças conversem conosco, seres humanos, que somos os usuários. Então, para isso, a gente tem os softwares que são sistemas operacionais, que é a principal ligação ou interface
entre o usuário e o computador. Não que eles façam só isso, tá? Mas a principal função de um sistema operacional é fazer essa interface, porque é ele que vai trabalhar conosco para que a gente possa manusear o computador numa primeira instância, né? Quando você está trabalhando na sua casa com o seu computador sozinho, você não precisa entrar em redes, então você ligou o computador, talvez você não cadastrou senha, não cadastrou usuário diferente, você liga e faz ele funcionar e trabalha nele. Faz os seus, por exemplo, prepara os seus textos no Word, prepara as suas aulas no PowerPoint, prepara as suas planilhas no Excel, verifica suas redes sociais por meio dos navegadores, verifica seu e-mail também por meio dos navegadores, os webmails, ou você instalou um programa de e-mail realmente como o Outlook, você usa esse programa. Você pode gerenciar seus vídeos, fazer seus vídeos usando outros tipos de programa. Então, o computador ele é a principal ferramenta, a principal interface entre você, entre nós, seres humanos, entre nós, usuários, e os dados, e as redes de computadores. Porque através dele é que a gente consegue trabalhar esses dados. A gente poderia substituí-lo pelo celular? Poderia. A gente poderia substituí-lo por um tablet? Poderia também. Então, esses equipamentos têm a mesma função de um computador, que seria essa função de ser um intermediário entre o ser humano e os dados. Então, voltando a falar um pouco mais sobre o ChatGPT, talvez vocês nunca usaram, né? Tem alguém aqui que nunca usou, mas ele te responde tudo. Mas hoje nem precisa entrar nele, porque os navegadores, por exemplo, como a Google, já embutiram inteligência artificial no próprio buscador dela. Então, a Google, quando surgiu, era um site de busca que tinha respostas mais aprimoradas do que os sites de busca que tinham na época que ele surgiu. Sites de busca é quando você quer buscar qualquer assunto, né? Qualquer assunto que você quer saber um pouco mais, você vai lá na internet e busca. Por exemplo, tem gente que usa o YouTube como um buscador. Por quê? Porque gosta de ter as respostas em vídeo. Então, quer saber alguma coisa nova, ou sobre um exame, ou sobre uma doença, ou sobre uma proteína, ou sobre uma fruta, uma verdura, vai lá no YouTube, digita o nome lá e espera vir os vídeos, porque essa pessoa está mais acostumada a aprender, né, ou a prestar atenção em vídeos. Então, ela usa o YouTube como um buscador. Mas na época que o Google surgiu, ele surgiu como um buscador muito eficiente. Como um buscador, por exemplo, que não tinha tanta propaganda na tela, porque é muito chato você entrar no navegador e ter que ficar fechando aqueles pop-upzinhos, que são aquelas propagandas que aparecem. E isso acontecia muito no passado. Essa era a maneira como os navegadores ganhavam, os proprietários de navegadores, de buscadores, ganhavam dinheiro, era com a propaganda. A Google inovou porque, além dela ter servidores mais distribuídos e com mais dados, ela inovou também que a propaganda via de um jeito diferente. Não ficava explodindo aquele monte de pop-up na sua tela, né? Fazendo propagandas. Mas quando você fazia uma busca, a empresa pagava por aparecer primeiro, ou para aparecer segundo, ou por aparecer terceiro. E essa foi a grande jogada da Google no início. Hoje ela ainda ganha dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso, mas ela está enfrentando uma concorrência para as redes sociais, né? Dos buscadores, das propagandas e tudo mais. Mas esse não é um assunto de hoje. Vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, que é a tecnologia da informação e comunicação, como é que isso tudo se encaixa dentro da informática, com o computador, com a internet, com as redes sociais e com a inteligência artificial. Então, como a gente está falando de TIC, a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando de tudo que a informática traz de novo, de tudo que a telecomunicação traz de novo e de tudo que a ciência de dados traz de novo. Então, hoje é um tema mais atual para a gente se referir à informática. Tá? Então, hoje é um tema que a gente usa mais para se referir à informática. E aí, voltando no computador, né, que ele é formado de hardware e software, a gente pode dividir esses hardwares, que são essas peças, esses dispositivos, em conjunto de dispositivos, porque eles têm funções comuns, funções específicas e comuns. Por exemplo,
O teclado e o mouse servem para você solicitar alguma coisa para o computador ou para você dar entrada em alguma coisa nele, para você pedir alguma coisa para ele. Diferente do processador, que você não pede nada para o processador, você é usuário. Eu, Renata, não peço nada para o processador, porque eu faço isso por meio do teclado e do mouse. Então, o teclado e o mouse, eles são equipamentos que a gente coloca dentro do grupo de dispositivos de entrada de dados. Além do teclado e do mouse, tem outros dispositivos com essa função? Tem, como por exemplo o microfone. Microfone também você vai entrar com o dado da sua voz para o computador processar aquilo, transmitir, etc. O processador, então, é um grupo de dispositivos que só tem ele. É interessante que o grupo de dispositivos de entrada tem diversos dispositivos, teclado, mouse, scanner, que muita gente também nem sabe o que é um scanner, mas quando a gente fala, aquele scanner do supermercado, que você passa ali no caixa, nem é mais rápido, né? Mas é o caixa que você mesmo passa as suas compras, aquele scaninho que está ali no código de barra, aquilo é um dispositivo de entrada também. Então, os dispositivos de armazenamento também tem vários, como HD, como CD, como pendrive, então tem vários tipos. Já o grupo de processadores só tem um processador. Tem vários tipos de processador, mas só tem ele. Não tem outro dispositivo que processe dados. Então, é interessante analisar assim, né? Então, o processador, ele faz parte, né, de uma parte muito importante do computador que processa dados. E é só ele que faz isso. Não existe outro dispositivo para processar dados. Então, o computador, ele precisa de um processador para processar esses dados. Existem famílias diferentes, marcas diferentes, características diferentes desses processadores, mas só existe o processador. Outro grupo de dispositivos, como eu comentei, são os dispositivos de armazenamento. E os dispositivos de armazenamento, o próprio nome fala que são dispositivos para você guardar os dados. E você pode guardar os dados temporariamente ou permanentemente. O que é isso? Temporariamente é que os dados só vão estar disponíveis para você enquanto você está trabalhando com eles, enquanto o computador está ligado. Permanentemente é aquele dado que você grava e ele fica lá até que alguém mande ele ser deletado ou apague ele. Como, por exemplo, se você salvou um arquivo no seu computador na semana passada e hoje você abre esse arquivo de novo, quer dizer que ele foi salvo e que ele está salvo num dispositivo permanente. Ele não foi apagado quando você desligou o computador. Se por acaso você tivesse esquecido de salvar esse arquivo no disco C ou no disco D, você teria perdido esse arquivo. Por quê? Porque a memória RAM, que é um dispositivo de armazenamento, e ela armazena só temporariamente esses arquivos, só enquanto o computador está ligado. Quando você desliga o computador, ela perde tudo que estava nela. Então, por isso que te pergunto, os sistemas, editores de texto, editor de planilha, editor de PowerPoint, quando você vai desligar o computador, ele te pergunta se você quer salvar. Por quê? Porque ele sabe que se você não salvar, você vai perder. Porque tudo que está na memória é perdido quando você desliga o computador, na memória RAM. Tudo que está no HD fica lá, não pode desligar, pode ligar daqui a um ano que o arquivo está lá ainda. Então, agora daqui a um ano é complicado também, sabe por quê? Tem hora que a gente salva um arquivo há 10 anos atrás, né? Você salvou um arquivo há 10 anos atrás. A versão daquele programa que você usou para salvar era uma versão antiga. E pode ser que a versão nova que está sendo utilizada hoje não abra aquele arquivo mais. E aí você perde. Mas não porque ele sumiu, né? Não porque ele foi apagado, mas por problemas de incompatibilidade. Isso é muito interessante da gente estudar e da gente saber que tem uma regra básica em relação a isso. Todo sistema mais novo, ele lê um sistema antigo. Todo sistema mais novo, toda versão mais nova, geralmente lê uma versão antiga. Toda versão antiga não lê nenhum arquivo feito para a versão nova. Então, o contrário disso não acontece. Então, se você abrir, por exemplo, um Word antigo, anterior,
né? Você não vai conseguir abrir os arquivos que você salva hoje no Word que você trabalha hoje. Então, uma versão nova abre arquivos que foram feitos numa versão antiga, mas o contrário não acontece. Porém, além disso, né, além de ter esse problema de versão, e aí qual é o problema da versão? Porque ela salva os dados de uma maneira diferente, ela tem extensões diferentes e não vai funcionar. Tem versões diferentes. E é um problema que acontece muito, para a gente entender, com quem tem computadores da Apple, por exemplo. A Apple é uma empresa que você precisa atualizar sempre os seus sistemas para poder funcionar com os sistemas atuais. E os computadores dela antigos, e antigos eu estou falando de 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, a própria Apple não atualiza esses computadores mais. Por quê? Porque o hardware dele não aguenta as funcionalidades dos sistemas operacionais da própria Apple, novos. Então ela simplesmente falou, não vou atualizar mais. E aí o seu computador que você comprou há 15 anos atrás da Apple, que foi caro, hoje não atualiza, hoje não abre alguns arquivos, hoje não tem como você usar alguns programas nesse computador, porque ele está numa versão antiga. O sistema operacional dele está numa versão antiga, incompatível com a maior parte dos sistemas que a gente tem hoje. Então, você não consegue mais usar. Você consegue usá-lo para entrar na internet, para fazer um texto, que depois você vai ler em outro lugar. É um problema. Muita gente deixa de usar a Apple por causa disso. E hoje os computadores da Apple estão muito caros, né? Por causa de imposto, é claro, né? Você vai nos Estados Unidos, você compra muito mais barato esses equipamentos e por um preço justo. Mas aqui no Brasil, por causa dos impostos, isso aumenta muito. Então, é muito complicado isso. Hoje um computador, e aí eu vou falar, um computador pode ser tanto desktop ou notebook, normal, de uma marca brasileira, ou melhor dizendo, produzido aqui, ou computadores que não sejam computadores importados dos Estados Unidos, você compra por R$3.000, por R$2.000, R$5.000, R$7.000 para ser caro. Já um computador da Apple custa 27, 28, 30 mil para ser barato, porque os outros são muito mais caros. Então a diferença é muito grande, mas muito por causa de impostos, né? Então a gente tem computadores muito caros. Aproveitando que eu falei de notebook e de desktop, qual que é a diferença de um notebook para um desktop? Notebook é um computador pessoal portátil, então é aquele que você pode levar para qualquer lugar. O desktop é aquele que é o fixo, né? Que foi feito para ser fixo, que você coloca o gabinete na sua mesa ou o gabinete ali em algum suporte debaixo da mesa, mas ele não foi feito para ficar circulando por aí. O que não quer dizer que você não pode pegar o gabinete e levar, mas se você fica fazendo isso, ele não foi preparado para esse movimento todo. Então as peças podem sair do lugar, você pode danificar a sua máquina por causa de transporte. Já o notebook não, o notebook foi feito para isso. Então as peças, quando você fecha o notebook, né, quando você desliga e fecha o notebook, ele foi feito para você levar para qualquer lugar. E hoje o preço desses equipamentos está muito semelhante. Então, e também a capacidade de armazenamento e processamento dos notebooks e dos desktops está quase a mesma coisa. O legal da gente comprar computador é que a gente pode customizar o computador. Então, você compra de acordo com o que você está precisando. Você compra de acordo com a quantidade de memória que cabe no seu orçamento e que será necessário para você trabalhar. Você compra um monitor de acordo, ou o notebook também, com um tamanho que seja agradável para você, em polegadas, por exemplo, pode ter 21 polegadas, pode ter 32. Geralmente, essas medidas maiores são para monitores, para desktop. Já os notebooks, eles vêm com telas menores, de 13, de 15, no máximo 17 polegadas. São telas um pouco menor, mas são computadores do mesmo jeito, com todas as funcionalidades de um computador do mesmo jeito. Então, a diferença entre notebook e desktop é basicamente a mobilidade, porque o notebook te traz essa mobilidade maior. Ele foi feito para isso, né? Nem maior, ele foi feito para isso. Em relação aos preços, no passado o notebook era mais caro, mas hoje não.
Hoje está quase a mesma coisa. Inclusive, a gente pode achar notebooks mais baratos que desktops com a mesma configuração. É muito difícil a gente falar qual é mais barato, qual é mais caro, porque tem configurações muito diferentes, né? Na informática, a gente tem uma regra, assim, que tudo quanto maior, melhor e mais caro. Então, se você colocar mais memórias, melhor para você, o computador vai ficar melhor, mas também vai ficar mais caro. Se você colocar um processador mais novo, melhor para você, mas vai ficar mais caro também. Então, depende muito. Então, é muito complicado a gente dizer o que essa relação custo-benefício. Depende do que você precisa. Depende do que você precisa ser atendido naquele computador que você vai usar. Então, quando a gente fala de tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando do computador, a gente está falando da internet, a gente está falando das redes sociais, está tudo embutido ali dentro, né? E a gente fala muito de internet porque ela é um divisor de águas também, né? A internet, ela proporciona para a gente acesso a um volume de dados muito grande, a um volume de informações muito grande. E qual é a diferença entre um dado e uma informação? Vamos lá, a gente já falou sobre o bit e o byte, então a gente vai considerar o seguinte, que o byte é uma informação e o bit é um dado. O byte, ele é um conjunto de dados. Então, o byte, ele tem mais de um bit, né? Então, o byte é um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai formar uma informação. Já a maneira como essa informação é armazenada é o conhecimento. Então, se a gente for transferir isso para um exemplo simples, pensem no meu nome, Renata, tem 6 letras. Então, o meu nome, cada letra do meu nome é um dado. Então, o conjunto delas, né, o conjunto de 6 dados vai formar uma informação que é Renata. A maneira como eu armazeno que Renata é um nome é o conhecimento que eu tenho daquilo. Então, um dado é algo mais simples, é algo que pode ser representado, por exemplo, por um bit. Já uma informação é algo que pode ser representado por um byte. A gente pode até olhar numa escala maior e pensar que um byte, né, que é um conjunto de 8 bits, bits é zeros e uns, né, presença e ausência de energia elétrica, isso só funciona para o computador, né? Ninguém mais entende bit, é o computador que entende, é uma unidade binária, né, é uma unidade de trabalho do computador, não é do ser humano. Então, tem hora que eu comento algumas coisas aqui, depois as pessoas encontram comigo e falam, poxa, não entendi nada que você falou. Eu falei, não acredito. Não, me fala uma coisa que você não entendeu. Aí ela fala, bit e byte, o que é isso? Bit e byte são unidades de medidas dos computadores, não são da gente, ser humano, né? Tem alguns seres humanos que a gente pode até pensar que trabalham como bits, assim, ou é 0 ou é 1 o tempo inteiro. Mas não é nossa unidade de processamento, não é nossa unidade de armazenamento, é por isso que a gente não entende. Mas o computador entende dessa forma. O computador entende que o meu nome, Renata, é composto por 48 bits. É composto por 48 sinais de presença ou ausência de energia elétrica. E ele não traz isso milagrosamente da cabeça dele, do cérebro dele, não. Tem uma tabela lá que informa para ele qual é a representação binária da letra R, qual é a representação binária da letra E, qual é a representação binária da letra N, qual é a representação binária da letra A, qual é a representação binária da letra T e qual é a representação binária da letra A. Então, ele confere na tabela qual é essa representação e mostra o nome Renata. Então, essa é uma unidade, bits e bytes são unidades dos computadores. A gente não precisa entender, a gente só precisa saber que elas existem. Assim como nós nos comunicamos por meio da fala, teoricamente, né, mas majoritariamente, o computador se comunica por forma dos bits, que são zeros e uns. E a união de 8 bits, a gente vai ter um byte, que representa uma letra, um número ou um símbolo. Então, é assim que ele funciona. E quando a gente fala que a inteligência artificial manuseia um volume muito grande de dados, a gente está falando que ela manuseia um conjunto muito grande de bits, de bytes. Então, são unidades de medidas da
tecnologia da informação e comunicação. Então, por isso que tudo hoje que está dentro da área de informática, a gente pode traduzir como tecnologia da informação e comunicação. Não existe essa área. É engraçado que se a gente olhar no MEC, na CAPES, não existe a área tecnologia da informação e comunicação. Existe a área de exatas, existe a área de ciências sociais aplicadas, a informática está dentro de exatas, né? Trocada aí por computação, e também engenharia, né? Engenharia da computação. A ciência da informação está dentro de ciências sociais aplicadas, a telecomunicação está dentro da área de exatas também. Então, não tem uma área TIC, né? Mas a gente usa esse termo para fazer referência a quase tudo na informática. Por quê? Porque TIC é esse conjunto de recursos para que a gente, e técnicas, né? Para que a gente tenha acesso aos dados, para que a gente gerencie a transmissão, o armazenamento e também o descarte desses dados. Então, isso que é legal da gente usar o termo para fazer referência a uma área muito grande. Então, agora você já sabe que TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, a gente pode usar essa expressão para se referir à informática como um todo, né? A computação como um todo, né? Então, TIC hoje envolve computador, envolve redes, envolve comunicação, envolve como armazenar esse dado, né? Lembrem do pessoal de biblioteconomia, como que ele armazena o dado, como é diferente. Quando eu falo de armazenar dados, pensa no seguinte: quando você salva um arquivo no seu computador, tá? Você recebeu um arquivo e você salvou no computador. Esse arquivo era uma foto. E aí você salvou essa foto no seu computador. Dali uma semana, você quer ver essa foto de novo, você não se lembra onde você salvou. Por quê? Porque você não teve esse cuidado que o pessoal da ciência da informação tem, que é de organizar os seus arquivos. Então, se você tivesse esse cuidado, você pensaria, essa é uma foto de família. Então, eu vou criar uma pasta chamada família, dentro da pasta fotos, que aí eu vou saber achar essa foto depois. Mas isso, pessoal, é com treino. Isso é no dia a dia, assim, que a gente vai aprendendo a fazer. E, eu vou confessar o que acontece comigo, tem hora. Porque tem hora que eu salvo os arquivos, e a maneira mais fácil de controlar é você criar nomes para as pastas que vão te ajudar a lembrar do que seria aquilo. Então, por exemplo, se for um arquivo de texto, eu vou criar uma pasta chamada Word. Né? Por quê? Porque o Word é o editor de texto mais tradicional que a gente tem. Então, eu vou chamar a pasta de Word e lá dentro eu vou colocar todos os arquivos que são feitos no editor Word. Tudo que eu baixar, tudo que eu criar. Porém, pode ser que eu me esqueça disso. E aí eu recebi um arquivo que seria, por exemplo, de uma aula minha de redes, né? Recebi um texto em Word, que seria da minha aula de redes. Em vez de salvar na pasta de Word, eu salvo na pasta de redes. E lá dentro da pasta de redes, eu crio uma outra pasta chamada Word também. Então, vejam como essa organização de dados, né, que é a ciência da informação, que nos ajuda a compreender a melhor maneira e decidir a melhor maneira de armazenar esses dados, também está dentro da TIC. Então, esse casamento foi perfeito, assim, entre informática e ciência de dados, né, e ciência da informação, porque aí a gente tem realmente uma maneira correta de armazenar esses dados. E a inteligência artificial vem daí também. A inteligência artificial passa por essa ciência da informação, essa organização dos dados. E não só organização, como também busca, porque ela busca esses dados. Na hora que você vai solicitar o ChatGPT para que ele construa para você uma resposta sobre alguma pergunta, né? O que você está dizendo ali? Para falar básico, a gente faz uma pergunta e ele vai na base de dados dele, é como se ele fosse na memória dele buscar informações sobre aquela pergunta e te traz uma resposta. Mas como ele é uma inteligência artificial, além da resposta, ele te traz vamos dizer assim, uma impressão mais humana. Por quê? Porque ele te pergunta se a informação foi útil, se te ajudou, se você quer perguntar outra coisa, se você quer saber outra coisa. Então, isso é algo que nós colocamos lá. Se a gente fosse traduzir essa pergunta para um técnico de informática, para alguém que programe,
para alguém que trabalhe com os algoritmos de inteligência artificial, ele vai falar assim, o prompt que você digitou está errado. Então, o prompt é a pergunta que você fez. Então, vejam que a inteligência artificial, ela também trabalha com esse volume de dados e ela também precisa localizar, né, onde esse dado está armazenado para analisar ele e depois te responder sobre alguma coisa. Sobre fazer desenhos, por exemplo, né, pedir para que a inteligência artificial faça desenhos como a Disney, como desenhos da Disney. Então, ela vai pegar uma foto e vai trabalhar aquela foto para que aqueles personagens, aquelas imagens da foto, né, como que eu posso dizer, aqueles pontos da foto, sejam apresentados como se fossem pontos de um desenho. Então, ela vai comparar as duas coisas e vai te trazer uma solução. Nem sempre dá certo, pode ter coisas que vêm errado. E aí você pede para ela corrigir, né? Você pede para ela refazer. E isso demora um tempo. Tem momentos, né? Isso aconteceu esses últimos dias na faculdade, na universidade. Eu pedi para que os alunos fizessem um trabalho com o ChatGPT e também com outros tipos de inteligência. E nós começamos no início da aula e tiveram alunos que só tiveram a resposta mais para o final da aula, porque dependia de como eles estavam pedindo, né, de como eles estavam preparando aquilo. E como era um vídeo consome mais dados, um vídeo demora um pouco mais para ser montado. Então, teve aluno que entregou com 30 minutos de atividade, teve alunos que entregou com 150 minutos de atividade. Por quê? Porque a inteligência artificial demorou um pouco mais, porque ele queria algo mais elaborado, ele queria algo mais trabalhoso para ela. E aí a gente pode trabalhar com o ChatGPT, por exemplo, com a parte dele que é gratuita, que responde muito a grande parte das demandas que são solicitadas a ele, mas tem uma demanda também específica que é paga. E aí você tem, né, um acesso a um volume maior de dados, né? Você tem uma entrega mais elaborada desses dados. Então, depende muito. Hoje a gente sabe que quem trabalha, por exemplo, com marketing digital, faz toda uma campanha, né, com a inteligência artificial. Mas não dá para fazer essa campanha com essa conta gratuita. Por quê? Porque há uma restrição de acesso aos dados. Então, você precisa ter mais dados. Então, geralmente, quem trabalha com marketing digital, para que a inteligência faça tudo para ele, né? O que é faça tudo, tá? Assim, só para explicar mais ou menos. É criar páginas, é criar textos que convençam as pessoas a fazer a compra, a participar daquele evento, por exemplo. Então, isso precisa de um volume maior de dados. E nem sempre as contas gratuitas dessas inteligências disponíveis tem esse volume de dados todo. Então, você precisa realmente de uma conta paga. E a inteligência, gente, artificial não é só para fazer essas brincadeiras, né? Pode ser para coisas mais específicas. Brincadeira, assim, me desculpem a palavra, não é brincadeira que é algo que não tem valor, tá? Mas não é algo que é menos expressivo, assim, né? Para o ser humano normal. Por exemplo, quando você tem um volume de dados muito grande a respeito do seu produto, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu serviço, então você tem aquilo tudo armazenado durante anos, né? Imagine uma montadora de automóveis, por exemplo, que tem mais de 50 anos. Imagine uma agência de televisão que tem mais de 50 anos. Então, o volume de dados armazenados é muito grande daquele produto específico. Então, essa empresa pode criar uma inteligência artificial só para revisitar todos esses dados desses últimos 50 anos. E aí, é claro que ela vai precisar de pessoal de informática para fazer os algoritmos, vai precisar de equipamento pesado de computadores que tem poder de processamento e armazenamento muito maior do que esses desktops que a gente usa para poder verificar todas essas informações e trazer as respostas. Imagine um volume de dados desse, de todos os carros produzidos por uma montadora ao longo de 50 anos. Então, o volume de informações é muito grande. Por mais que a gente, usuário, ache que é só interessante saber se ele é mecânico, se ele é automático, qual é a cor, quais são os acessórios,
Para construir um carro, tem um monte de informações que a gente nem sabe. E quem sabe disso são os engenheiros que constroem aquele carro. Mas o projeto daquele carro está lá, com todas as informações de produção. Então, quando a empresa pega isso tudo e transforma numa inteligência artificial, ela pode usar aquilo a seu favor. Então, ela pode usar para verificar o que deu certo, o que deu errado, o que deu mais ibope, o que deu menos ibope. Empresas de marketing digital, né? Eu estou falando muito de marketing digital hoje, mas empresa de marketing digital tem um volume de informações gigantescas de cada mercado, de cada share que está ali. Imagina o mercado de educação, né? Que a gente tem o MEC que regulariza e o MEC tem vários instrumentos de avaliação, tanto das instituições quanto dos estudantes. Então, imagina essa empresa de marketing que reúne essa informação toda para trazer uma oferta, né, para trazer um produto para os seus clientes mais eficiente, com mais informação. Então, qualquer empresa pode criar sua inteligência artificial com seus dados próprios ou com dados de terceiros, ou com dados disponíveis na rede. Mas o que é interessante é que é tudo uma questão de busca de dados, de busca e uso desse dado, né? Não tem nada a mais do que isso. Então, quando a inteligência artificial vai te dar uma resposta, ela busca isso num banco de dados gigantesco que ela tem para te trazer uma resposta cada vez mais correta. Mas, voltando aqui à nossa tecnologia da informação e comunicação, nós temos então a informática, o computador, nós temos a inteligência artificial, nós temos a ciência da informação. Pedro, é isso aí. Vai criar cada vez mais, né, para ajudar companhias de marketing e diversas outras áreas a analisar um grande volume de dados, sem sombra de dúvida. E é engraçado, gente, e também acontece que tem gente que tem muita facilidade para aprender, né? Tem muita facilidade para aprender sobre esse volume de dados. Então, a pessoa ela tem ali uma capacidade de construir esses algoritmos que talvez outras não tenham, que talvez outras precisam desenvolver isso ao longo de 4 anos de faculdade, né? Tem outras que precisam desenvolver, que vão desenvolver da mesma forma. Hoje, cada vez mais, a gente tem ferramentas para desenvolver habilidades e competências das diversas áreas. Inclusive, pessoas que têm mais dificuldade do que as outras conseguem desenvolver essas habilidades com treinamento, persistência e treinamento, que é algo que a gente fala tanto na gestão, né? Que você tem que ter persistência e treinamento o tempo inteiro. E algo também muito interessante que é o erro. O erro para algumas pessoas é fatal, né? Errei, assim, estou fadada ao fracasso. E para outras não. Errei, então agora eu vou para frente. Agora que eu vou buscar não mais errar, vou verificar o que eu errei, vou ver como é que eu não erro mais. E é muito interessante isso, porque o errar na computação pode te dar um prejuízo, mas também pode te abrir outras portas, porque você vai descobrir outras maneiras de corrigir aquele problema, outras maneiras de evitar que aquele problema aconteça. Isso acontece muito em segurança da informação. Como a gente falou na última live, né, no último jantar com tecnologia. Em segurança da informação, o erro, que é você deixar alguma vulnerabilidade, né, aberta, alguma parte vulnerável ali da sua empresa aberta, ele pode te ajudar a construir sistemas de segurança mais eficientes, porque você viu que era uma vulnerabilidade e você corrigiu. Então, a gente vai caminhar cada vez mais para que essa expressão tecnologia da informação e comunicação faça cada vez mais sentido para unificar a informática ou ciência da computação, sistemas, ciência da informação, inteligência artificial e telecomunicação, que é justamente a transmissão de todos esses dados. Então, para finalizar o nosso jantar com tecnologia de hoje, e que bom que hoje a gente teve, que semana passada infelizmente não foi possível, que eu não consegui chegar a tempo para fazer, mas a gente fala das redes, né? A gente fala da comunicação. Então, a gente sabe que os computadores precisam ter um dispositivo de conectividade para entrar na rede. Se ele não tiver uma placa de rede, não vai rolar, ele não vai entrar. Não adianta brigar com ele.
Se não tiver uma operadora, né? Se você não tiver uma operadora para te levar para a internet, também não vai, né? Também você não vai conseguir acesso. E não é qualquer pessoa que pode se fazer de operadora, não tem disso. Mas tem uma coisa muito interessante que as operadoras estão vendendo, que é um pendrivezinho que você transforma o seu celular em uma operadora, né? Você transforma o seu celular em um dispositivo que vai levar o seu computador para a rede. E nem precisa do pendrive, pode simplesmente você rotear, né? A gente ouve muito essa expressão, vou rotear o meu celular, vou rotear meu 4G, vou rotear meu 5G, quer dizer, você vai dividir, você vai dar acesso àquela conexão que era do seu celular para outros usuários ou outros equipamentos. E isso acontece de uma maneira também muito tranquila de configuração. Você abre o acesso pessoal no seu celular e as pessoas podem usar. Ela vai usar a sua banda. Então, você precisa ter a operadora. Independente se é uma operadora que vai trazer um switch ou um roteador para sua casa ou que vai deixar você dividir isso por meio do seu celular, da conexão que você já tem, mas você precisa dela para ter acesso às redes de computadores, à internet. Né? E uma coisa também que eu falei nesses últimos dias aí, é que é muito comum a gente aparecer no computador da gente assim, você está conectado, mas sem internet. Pô, conectado, mas sem internet? Sim. Por quê? Você está conectado à sua rede local. A sua rede local não é a internet. A sua rede local é a rede que você comunica os seus dispositivos que estão próximos. Para você se conectar à internet, você precisa de uma operadora. Então, muitas vezes, a rede da operadora está com problema e aí você não consegue utilizar. Por isso que dá que você está conectado à sua rede local sem fio, mas você não tem internet porque a rede da sua operadora parou. Né? E a gente até podia fazer algumas brincadeiras, mas eu vou deixar isso para outro momento, né? Porque a gente tem algumas operadoras que caem muito, principalmente operadoras que têm um volume muito grande de clientes e tiveram muitos problemas. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte teve muitos problemas com roubos de fios na rua. Né? Esse pessoal que rouba os fios achava que as fibras óticas também era fio, né? Também ia render dinheiro. E aí roubam os cabos da fibra e aí a empresa cai, a rede da operadora cai. Não tem nada o que se fazer. É esperar o técnico vir e colocar outra fibra ótica. Porque a conexão ela precisa acontecer física e logicamente. Fisicamente é por meio dos cabos, ou por meio do ar, ou por meio da fibra ótica. Se não tiver, não vai funcionar. Não há santo, não há milagre que faça funcionar. E tem a conexão lógica, que é a configuração que a gente faz. O nome da rede, a senha para entrar na rede, o usuário. Então, essa configuração lógica e física tem que acontecer para que a rede funcione. Então, se o cara foi lá e roubou o cabo da fibra, não vai funcionar. Você não vai entrar na internet por aquele meio. Você pode até ter outra, né, outra fibra ótica na sua casa, de outra operadora ou do celular, aí você consegue entrar. Mas vejam como tudo se conecta, né? Como tudo cruza assim direitinho. Então, se você não tem a sua conexão física, que é a ligação física mesmo, você não vai entrar na rede, não vai entrar na internet. Se você não tiver os programas configurados, a senha configurada, você também não entra. Por quê? Porque os sistemas, eles são muito obedientes. A tecnologia da informação e comunicação, ela obedece exatamente o que você mandou e ela não sabe fazer curvas. Ela não é igual à inteligência artificial que aprende a se comportar como um ser humano e faz curva. A TIC não faz. Ela precisa das coisas muito bem claras para ela poder funcionar. Isso posto, a gente termina mais um Jantar com Tecnologia. Agradeço a presença de todos, espero vocês no meu perfil. Vou fazer algumas enquetes essa semana sobre alguns assuntos para a próxima semana. Mas muito obrigada, tenham todos uma boa noite.